A história lembra a Revolução Jazz como um triunfo, uma revolta justa contra a opressão, um farol de esperança para os oprimidos. Os livros escolares contam histórias de revolucionários heróicos, lutando por liberdade e justiça. Imagens retratam multidões jubilantes, celebrando sua recém-descoberta liberdade. Mas e se essa narrativa celebrada for uma fachada cuidadosamente construída? E se a verdade sobre a Revolução X for muito mais sinistra do que nos levam a acreditar? Não que o antigo regime não tivesse culpa. O povo sofria sob seu jugo. A insatisfação fervilhava. A mudança era inevitável. Mas a Revolução X foi a verdadeira resposta? Ou foi uma tomada de poder calculada, orquestrada por aqueles que ansiavam por controle? Este ensaio investiga as verdades ocultas, os fatos inconvenientes, os sussurros de dissidência que desafiam a narrativa oficial. Vamos descascar as camadas de propaganda e expor a revolução pelo que ela realmente foi: um ardil astuto que substituiu uma forma de tirania por outra. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava que sabia. A verdade, como dizem, muitas vezes está enterrada a fundo. À frente de toda a revolução estão seus líderes, homens e mulheres que incorporam os ideais do movimento. Ou pelo menos é o que nos dizem. A história os lembra como libertadores altruístas, movidos por um nobre desejo de justiça e igualdade. Mas o poder é uma amante sedutora, e aqueles que o desejam muitas vezes estão dispostos a sacrificar até mesmo seus princípios mais caros em sua busca. Observe atentamente os rostos daqueles que lideraram a Revolução X. Por trás de seus discursos inflamados e promessas de um futuro melhor, você detectará um brilho de ambição, uma fome de poder que desmente seus pronunciamentos altruístas. Esses não eram heróis relutantes, empurrados para os holofotes pelas circunstâncias. Eram estrategistas astutos, jogando um jogo mortal pelo prêmio máximo, o controle sobre o destino de uma nação. Suas motivações estavam longe de ser puras. Suas promessas, tão vazias quanto os ecos de seus grandes pronunciamentos. Mesmo antes do primeiro tiro ser disparado, sussurros de dissidência podiam ser ouvidos nas sombras. Rumores de reuniões secretas, de acordos clandestinos, de uma agenda oculta por trás dos ideais elevados da revolução. Esses sussurros foram rapidamente silenciados, descartados como delírios paranoicos, daqueles que se agarravam aos velhos costumes. Mas e se esses sussurros contivessem um grão de verdade? E se as sementes da revolução tivessem sido semeadas, não nos corações dos oprimidos, mas nos salões opulentos da elite? Há evidências, cuidadosamente enterradas, mas não destruídas, que sugerem uma realidade muito mais sinistra. Cartas, diários e relatórios confidenciais insinuam uma conspiração que atingiu os mais altos escalões da sociedade. Uma conspiração para sequestrar a revolução, moldá-la aos seus próprios fins, criar uma nova ordem que os beneficiasse e somente a eles. Os sussurros de dissidência, antes descartados como delírios paranoicos, agora ecoam com o som arrepiante da verdade. Eles chamaram de Nova Aurora, uma visão utópica de uma sociedade livre dos grilhões do passado. Uma sociedade onde a igualdade reinava e a justiça prevalecia. Mas arranhe sob a superfície desse ideal utópico e você encontrará um projeto para a tirania. Os planos para a Nova Aurora foram elaborados muito antes do início da Revolução. Eles não eram produto da demanda popular, mas de um projeto frio e calculado. Esta nova sociedade, segundo eles, seria uma meritocracia, onde o poder residiria nas mãos dos capazes. Mas quem definiu capaz? Quem decidiu quem merecia o poder e quem não merecia? A resposta, claro, estava com os arquitetos dessa nova ordem. Os mesmos indivíduos que orquestraram a revolução agora se posicionavam como os legítimos herdeiros do poder. Sua conversa sobre igualdade e justiça nada mais era do que uma cortina de fumaça, projetada para ocultar suas verdadeiras ambições.
Com o antigo regime derrubado e a nova aurora firmemente estabelecida, os vencedores começaram a reivindicar seus espólios. A revolução, proclamaram, havia sido um triunfo para o povo, uma vitória para o homem comum. Mas a realidade era bem diferente. Enquanto as massas lutavam para sobreviver em meio às ruínas da antiga ordem, poucos se banqueteavam à mesa do poder. As mesmas famílias que sussurravam nas sombras antes da revolução, agora estavam firmemente entrincheiradas em posições de autoridade. Eles acumularam riqueza, influência e privilégios, enquanto a vida dos cidadãos comuns permanecia praticamente inalterada. As promessas de igualdade econômica e justiça social provaram ser tão vazias quanto os cofres do regime deposto. A revolução, afinal, havia sido uma farsa cuidadosamente orquestrada, uma troca de gato por lebre que não deixou a grande maioria em melhor situação do que antes. Toda revolução busca reescrever a história à sua própria imagem, e a Revolução 10 não foi exceção. À medida que os arquitetos da nova aurora consolidavam seu controle sobre o poder, eles começaram a apagar sistematicamente qualquer vestígio da verdade. Livros foram proibidos, documentos foram destruídos e aqueles que ousaram questionar a narrativa oficial foram silenciados. Estátuas de antigos heróis foram derrubadas, substituídas por efígies dos campeões do novo regime. O passado, eles acreditavam, era maleável. Uma tela em branco na qual eles poderiam pintar sua própria versão dos eventos. E assim, a verdade sobre a Revolução X começou a desaparecer da memória, substituída por uma mitologia cuidadosamente elaborada que servia aos interesses da nova elite. Os líderes da nova aurora entendiam que a força bruta sozinha não poderia manter seu controle sobre o poder. Eles precisavam criar a ilusão de consentimento, convencer a população de que seu governo era legítimo, e assim, embarcaram em uma campanha de propaganda e doutrinação. As escolas se tornaram veículos para disseminar a ideologia do regime. A mídia foi cooptada, transformada em porta-voz da elite dominante. A dissidência foi implacavelmente reprimida, muitas vezes com brutal eficiência. A nova aurora pode ter apresentado um rosto amigável ao mundo, mas por trás dos sorrisos e pronunciamentos de progresso, espreitava a ameaça sempre presente da violência. Décadas se passaram desde os dias inebriantes da Revolução Jazz. Os antigos revolucionários, antes aclamados como heróis, agora já se foram. Mas seu legado, como a própria Revolução, é profundamente falho. A nova aurora que prometeram ainda não se materializou. Os ideais de igualdade, justiça e liberdade que alimentaram a Revolução foram traídos. O povo permanece preso em um sistema que beneficia poucos em detrimento de muitos. A verdade sobre a Revolução X, antes enterrada sob camadas de propaganda e engano, está lentamente ressurgindo, e com ela vem uma crescente sensação de desilusão, uma compreensão de que a Revolução não foi o evento transformador que se alegava ser. A Revolução X serve como um conto de advertência. Um lembrete de que as revoluções, apesar de todas as suas promessas, podem ser facilmente sequestradas por aqueles que anseiam por poder. É uma ilustração clara dos perigos da fé cega, da facilidade com que nobres ideais podem ser distorcidos para servir a fins nefastos. É hora de desmascarar a revolução, de remover as camadas de mito e propaganda e expor a verdade. Devemos isso a nós mesmos, aqueles que sofreram sob os regimes antigos e novos, e às gerações futuras, para aprender com os erros do passado. A verdade pode ser desconfortável, até dolorosa. Mas é somente confrontando o passado, em toda a sua complexidade e feiura, que podemos esperar construir um futuro melhor.